bom dia, diretamente da sala do governo. Gente, estamos aqui numa live ao vivo e a gente, trouxe aqui uma grande convidada, uma grande amiga, uma grande mulher para estar aqui junto conosco essa semana. Eu vou deixar ela se apresentar, mas o intuito hoje tem um tema, essa live: líderes que criam o futuro. Então esse é o objetivo. A Elo Garret está aqui junto conosco. Ela vai falar quem ela é, o que ela faz. É sempre assim, tá? Igual o Globo Repórter. Ela já esteve aqui junto comigo em uma outra live, um outro podcast, mas eu trouxe ela novamente para a gente reforçar qual é a grande importância hoje dentro do Paraná, dentro das empresas, esse líder que busca esse crescimento, que busca esse desenvolvimento. A gente tem visto, realmente pessoas, líderes, CEO, CFO, pessoas buscando esse crescimento, não só racional, quanto emocional também. Então esse é o objetivo que a gente está com ela aqui. Elo, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada pelo convite. É sempre muito gostoso conversar com você e compartilhar nossas vivências, né? Com certeza. Me conta um pouquinho o que você faz, o que é o LEAD, Tem muita gente aqui, até me pergunta: Dani, você faz parte do LEAD? Eu faço parte do LEAD. Então, queria saber um pouquinho de você. Tá bom. Eu sou Heloísa Garret, eu tenho 3 filhos, a Isabela de 21, o Henrico de 7 e o Valentim de 6 anos. Sou casada com o Leon, nós somos sócios na The Way Participações, nós temos empresas de tecnologia, a Workers AI, que é um sistema muito pioneiro no Brasil de SDRs, pré-vendedores, usando inteligência artificial para otimizar a performance dos vendedores humanos, né? Temos uma empresa que chama CityMatch, que ganhou na semana passada o reconhecimento da Exame como uma das maiores empresas, uma das empresas que mais cresceu no Brasil no último ano. E também... E essa é focada o CityMatch cria vitrines públicas para descentralizar o investimento nos municípios. Ela conecta cidades e investidores e empresários. E a terceira operação é a Smart CAPEX, que é uma otimização de CAPEX industrial. Então, nós otimizamos todas as operações industriais, desde organizar onde que vai ser o terreno, questões tributárias, até os investimentos produtivos para que essa operação comece a operar. E o LEAD, eu tenho a honra de presidir o LEAD há 6 anos aqui no Paraná. A gente começou com uma operação que tinha uma presença, era relevante, mas hoje a gente criou um verdadeiro ecossistema. Então, o LEAD, Grupo de Lideranças Empresariais, está presente hoje em 21 países e 23 unidades no Brasil. Eu presido o Paraná desde 2019. E o objetivo do LEAD é promover um ambiente de troca entre os empresários de diferentes segmentos. Então, é uma entidade multissetorial. E o objetivo principal é que esses empresários, eles façam conexões entre si, eles aprendam entre si, eles troquem ideias, eles troquem soluções. Muitas vezes o empresário, ele tem uma dor, ele tem um problema, a solução está muito próxima, mas ele só fica olhando o seu problema e não sai da caixa, né? Fica no foco ali. Ou fica muito dentro do seu setor, em entidades que são prioritariamente do seu segmento e acaba não vendo o todo e as oportunidades que estão no entorno. Então, o objetivo do LEAD é trazer um conteúdo super relevante que faça a diferença na tomada de decisão desse empresário, promover conexões que sejam reais e conexões que sejam de muito valor e também trabalhar a reputação das empresas paranaenses, que é uma das nossas grandes marcas dessa nossa gestão. Primeiro de tudo, eu vou até tirar um pouco, do nosso roteiro. Elo, como que você organiza o teu tempo para tudo isso? Eu acho que é um dos pontos bem importantes, Eu vejo o empresário falando assim, não tenho tempo. O que você faz para dar conta de tudo? Eu acho que o tempo é muito relativo. Eu acho que a gente tem que priorizar o que é importante. Então, por exemplo, eu consigo focar durante a semana no meu trabalho e eu tenho suporte da minha mãe que me ajuda a cuidar da casa, cuidar dos meus filhos. Então, eu consigo priorizar eu não consigo ser mãe
e executiva, eu vou buscar na escola, vou levar na aulinha, não consigo. Então, eu não me culpo por isso. Então, eu consigo dividir as coisas. Só que chega sexta-feira, eu desligo tudo e eu sou mãe integral. Dedicação integral para a minha família. Então, eu não me culpo e eu separo bem os papéis. Legal. Então, esse é um ponto que eu consegui me respeitar meu tempo e não me culpar. Então, eu acho que aí tem um bom caminho para as mulheres, né? Porque a gente se culpa o tempo inteiro, a gente não se sente plena fazendo nenhuma coisa, às vezes, né? Então, eu acho que separar os papéis é bem importante. Com certeza. Na gestão da Dewey, o meu marido toca as operações, os negócios das operações de tecnologia. Então, eu atuo mais como uma sócia consultiva, troco ideias, ajudo a acelerar ou direcionar alguns negócios, mas ele toca essas operações, então não são minha responsabilidade. E o LEAD, a gente criou uma forma de trabalho onde a gente tem uma gestão focada em resultado e eu sempre aprendi com o chefe que eu tive que a gente tem que contratar pessoas melhores do que nós. Então, eu sempre contrato gente muito boa para que eu consiga confiar, delegar e cobrar. Então, porque o meu cliente me cobra muito, e o meu cliente tem uma alta expectativa. Então, eu tenho que ter pessoas comigo que ajudem nesse trato. Mas esse equilíbrio, para mim, o essencial é não perder os tempos de qualidade. Então, eu não deixo de sair com as minhas amigas, eu não deixo de ter um tempo de qualidade com meu marido, eu não deixo de ter o meu tempo de qualidade. Então, eu acho que esse equilíbrio é o que faz... E não se cobrar tanto, né? Tipo, não deu, né? Essa busca constante, assim, eu sempre falo, né? Existe vários pilares da nossa vida, igual você falou, amizade, trabalho, saúde. Eu acho que não é só a quantidade, mas é a qualidade daquilo que você faz, aquilo que você entrega ali. Show. Sim. Quando você falou sobre o ecossistema do LEAD, eu acho que isso é bem importante a gente falar assim, né? Aqui na Febracis a gente fala que o ecossistema sempre vence. E eu vejo o LEAD como um ecossistema, assim, vencedor, né? Vamos colocar dessa forma. Onde as pessoas estão buscando essa conexão, estão buscando um network de qualidade. O quanto isso hoje, Elô, na tua visão, é importante estar no ambiente certo, estar com as pessoas certas, né? Eu sei que você é muito para resultado, para alta performance. O quanto isso hoje é relevante para essas pessoas entenderem que elas precisam estar no ambiente certo. Eu acho que hoje a gente está imerso numa série de demandas que tiram o nosso tempo e a nossa energia. Então, se a gente fica muito tempo ali rolando a barra do Instagram, do TikTok. Eu nem tenho TikTok. Mas, por exemplo, grupos de WhatsApp, a gente perde muito tempo com coisas que são... não tem nenhuma efetividade, distração pura. E eu acho que quando as conexões são reais, quando a gente fala, quando a gente ouve inteiramente e de forma muito integral, a gente cresce muito. Então, vou dar um exemplo de ontem. Todo novo membro que entra no LEAD, eu faço questão de fazer uma reunião presencial para entender a pessoa, para conhecer, para saber o que motivou ela a entrar no LEAD, para saber o momento da empresa. Muitas vezes a gente descobre negócios que a pessoa nem estava vendo, né? Então, ontem, por exemplo, eu tive uma reunião cedo com uma empresa de engenharia que está passando por um reposicionamento, trabalhava com obras públicas e quer entrar no mercado privado, mas é um pequeno negócio, médio negócio, uma empresa familiar, super bacana a história mas está num processo de descoberta, né? De redescoberta. E na tarde eu conversei com um empresário que tem, hoje as empresas dele têm um faturamento de 17 bi, um empresário enorme, mas a dor dos dois é a mesma. Muito parecida, né? Porque a dor do empreendedor, ela é a mesma. Se você tem um pequeno... O que muda é a conta bancária, os recursos e os acessos que você tem. Mas todos precisam de troca. Todos precisam tá no ambiente de troca. Eu acho que é isso que a gente tem feito e por isso que a gente tem crescido tanto, porque a gente não é uma empresa de eventos, não somos uma plataforma. Os eventos, eles acontecem, eles são super legais, mas... O evento é canal. É canal, mas assim, ele não é um meio, ele é um meio, ele não é um fim. E aí, quando a gente conhece as pessoas, conhece a dor das pessoas, muitas vezes a gente consegue conectar a solução que a pessoa nem estava esperando. Então,
acho que esse é o nosso grande mérito como ecossistema, promover essa troca e essa conexão que é genuína, porque ela acaba acontecendo, né? E você sabe que quando a gente fala aqui da Febracis, né, para quem não conhece, a Febracis é a maior escola de negócios. A gente tem cursos voltados para liderança, gestão de pessoas, inteligência emocional, né, que hoje eu acho que é um dos pontos mais falados e tem que existir essa busca do direcionamento, do equilíbrio emocional. Mas a gente fala aqui na Febracis que o ecossistema sempre vence, né? E quando as pessoas estão aqui recebendo curso, se conectando com as pessoas, eu falo que tá todo mundo no mesmo barco, buscando a visão do crescimento, do desenvolvimento. E é muito bom quando a gente compartilha. Às vezes eu tenho algo, uma habilidade que você não tem, mas eu trago luz, eu trago algo diferente que você fala assim, olha, caiu uma ficha, né? E eu vejo que o LEAD, e por isso que eu trouxe você aqui, assim, porque tudo vai complementando, né? A parte racional, a parte emocional. O LEAD, ele traz isso, né? Ele traz clareza, traz desenvolvimento ali de temas relevantes. E isso é necessário. Às vezes eu escuto, esses dias eu estava numa empresa e a pessoa, assim, olhou, ela falou assim, Dani, mas olha, tá bom aonde eu tô, né? Tá confortável onde eu tô. Eu falei, não, mas você pode muito mais. Você merece, né, crescer, merece se desenvolver. E às vezes eu vejo que o pessoal ainda continua um pouco limitado nessa questão de expansão, nessa questão até mesmo de responsabilidade, assim, para que crescer, né? E eu vejo que o LEAD, ele busca isso, né? Ele provoca, ele fala, não, você tem que crescer, tá aqui, ó, inteligência artificial, tá aqui, pessoas que vão alavancar. Você também vê isso, Elo, hoje, assim, que tem empresários, assim, que eles estão crescer um pouquinho, não querem se desenvolver, mas a partir do momento que estão inseridos, né, nesse ambiente, eles começam a ser provocados para crescer. Eu acho que é provocação mesmo, né? Eu acho que se o empresário ele tem uma mente inquieta, ele busca sempre prosperar e busca crescer e busca esse espírito empreendedor. Mas tem pessoas que são mais acomodadas, com um perfil mais cômodo, né? E aí essas pessoas, elas vão ficar ali no ambiente delas. Mas se elas forem... Qual é a motivação dessas pessoas? É deixar legado? É deixar riqueza? É construir patrimônio? Então, qual é a motivação? Eu acho que quando o empresário ele entende qual é a motivação, ele vai entender o seu sentido de acordar todo dia e no dia 5 ter a folha para pagar e honrar seus compromissos, de tentar prosperar. Então, eu acho que é muito de entender qual a motivação. Eu gosto do que o dinheiro me proporciona, mas eu não sou motivada pelo dinheiro. Eu sou motivada pela conquista, pelo desafio diário. Então, eu sei o que me motiva, mas cada um se motiva por uma questão. Meu marido, por exemplo, meu sócio, ele se motiva por legado. Ele o que ele vai deixar, ele né? Então, cada um tem suas complementaridades. Eu acho que o empresário ele tem que também ter esse autoconhecimento, que é isso que vocês promovem muito. Então, quando você consegue ter esse entender por que você fez aquele negócio. Você fez porque você precisava sobreviver, você fez porque você entendia muito daquilo, você queria transmitir teu conhecimento. Então, eu acho que quando o empresário conhece o seu negócio e conhece a sua motivação, aquilo vai trazer a centelha divina, né, para fazer a diferença. Por que você faz o que você faz, né? Eu sempre falo que tem que ter um propósito. Por que você levanta todos os dias pela manhã? Tem que ter uma motivação, né? E é bacana que a gente trabalha muito aqui na Febracis, Elo, sobre perfil comportamental, né? E eu sei que você é mais dominante, o dominante ama desafio, né? Vai falar para uma pessoa dominante assim, ó, duvido que você faça. Ah, você duvida? Vem cá que eu vou te mostrar, vou esfregar na cara, né? Mas esse é o objetivo, né? O crescimento... Tem pessoas muito boas, tem empresários assim que tem um ramo muito diferenciado, ele é perito naquele assunto. Então busque, né, pessoas próximas que vão te impulsionar. Às vezes a gente está no ecossistema
tão ruim, né? Tão negativo, que tá te puxando, que tá colocando você para baixo. E eu acredito muito, né, que pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, elas prosperam, né? Reino dividido acaba dividindo e sendo algo meio negativo, mas quando tá todo mundo focado na mesma visão, prosperam. Vamos falar sobre dor, né? Você falou uma hora ali sobre dor. Na tua percepção hoje, Elô, qual é a maior dor, assim, do empresário? Hoje ele tem buscado o quê, assim, pra impulsionar, assim? Eu acho que, assim, independente do setor, do segmento, a dor do empresário é gestão em pessoas. Bom. Eu acho que ninguém cresce sozinho e quando você começa a crescer, você precisa de pessoas boas, pessoas motivadas. Hoje a gente está vivendo uma geração muito mimimi, tudo não dá, tudo é difícil, né? Então eu acho que a gestão de pessoas, a contratação e a retenção é a maior dor do empresário. Porque eu, quando trabalhei de funcionário, quando fui colaboradora de empresas, eu consegui prosperar, porque eu não pensava como funcionário, eu pensava como dono. Sim. Eu acho que falta pessoas que pensam como dono, né? E você pode ser um intraempreendedor na empresa que você está trabalhando, e você pode crescer, você pode se tornar sócio, você pode ter uma participação, você pode ganhar muito se você tiver esse perfil inquieto. E eu acho que hoje falta isso. Eu acho que as pessoas estão muito acomodadas, eu acho que o meio social ele acaba acomodando as pessoas, e eu acho que a gente está vivendo também uma era de muita divisão. Eu acho que essa divisão política, essa divisão de valores da sociedade acaba também trazendo a gente para uma linha abaixo do que a gente poderia ser. Eu acho que isso é ruim para todos. Uma cultura vezes, muito de divisão, né? Veja, está em pleno 2025 com guerras acontecendo, com pessoas brigando em casa por questões políticas, e ninguém pensa no Brasil, pensa em A ou B. Então eu acho que isso aqui, todo dia você vai ter que acordar cedo, vai ter que trabalhar, vai ter que ter problema com o fornecedor, os problemas, ninguém vai resolver por você, mas o problema está em como a gente se manifesta, como a gente vota, como a gente escolhe aquelas pessoas que estão lá nos representando. Porque se você perguntar para 95% das pessoas quem votou, não vai lembrar. Então, essa emaranhada de notícias ruins, de coisas que impactam o nosso negócio, impactam o nosso dia a dia, acabam deixando a gente numa linha do meio para baixo, quando a gente podia estar numa linha do meio para cima. Então, eu acho que esse contexto que a gente está, ele é muito tóxico. Então, como que a gente sai desse contexto tóxico e entra num contexto de abundância, de prosperidade, mas dependendo de mim. Né? E é bacana você falar isso, né? Porque depende de mim, depende de cada um de nós, depende de uma mentalidade. A cultura, ela precisa ser abundante, né? Ela precisa ser próspera. Eu sempre falo que o Brasil é fantástico. Toda vez que a gente viaja, depois a gente volta e fala assim, caraca, Brasil é o Brasil, nós temos tudo. Sim. O povo é muito inteligente, o povo é muito capaz, a gente produz tudo, mas se não mudar a mentalidade, se eu não entender que eu preciso sim, né, ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade abundante, as coisas não acontecem, a gente não prospera. Sim. E eu acho que esse trabalho, né, junto do LID ali, a Febracis fala muito de inteligência emocional. Isso é necessário. A gente sabe algo, né? A gente tem uma programação. Igual a Elô viveu algo, ela tem uma história, eu tenho uma história, a gente tem uma programação. Chega até um teto, mas para expandir, tem que conviver com pessoas diferentes, tem que estar em ambientes diferentes, tem que se permitir a mudar, a trabalhar a parte da crença, da verdade que você carrega até então. Eu lembro que eu fui conversar com um cliente um ano atrás, mais ou menos, ele falou, Dani, pra que eu vou expandir se é mais dor de cabeça pra mim? Eu falei, primeiro de tudo, muda a tua visão. Cara, quanto mais você expandir, é mais trabalho que você gera, né? É mais impacto que você dá para uma sociedade. A sociedade, ela assim, né? Vamos trazer de uma forma geral, assim, o empresário, ele movimenta uma região. Então, assim, tudo contribui. Se a gente pensar pequeno, a gente acaba engessando. Então, quando a gente trabalha essa questão de ecossistema, de mentalidade, a parte emocional, expande. E a gente consegue se conectar melhor com as pessoas, muda a comunicação. A Elô é fera nessa parte de comunicação, de conectar as pessoas. E isso
é o bacana da vida, né? O prazer da vida é acordar, é saber que você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Fala, bonita. Deu um suspiro aqui, ó. Não, eu acho que é isso, né? E se perguntar que mesas que você está sentando, boa, né? Que ambientes você está convivendo, né? Quem que está te influenciando? Sim. Porque tem muita palestrinha de pessoas que lêem um livro, vira influenciador, mas o que essa pessoa traz de real para você? Quem que está te inspirando, né? Eu acho que essa é a pergunta que o empresário tem que fazer. Né? Que referências, né? Eu acho que essa é uma boa, um bom questionamento, assim, o que o ambiente que você está te acrescentando, né? Então, eu acho que a gente está numa fase, assim, de sociedade que a gente ou muda ou tudo vai acabar, porque a gente não está mais vivendo o que sobrou dos recursos naturais, é o que sobrou da dignidade das pessoas, os que ainda têm ética e verdade. Então, acho que a gente está numa fase, assim, que realmente as pessoas têm que se perguntar onde eu tô, com quem que eu convivo, que mesas eu tô sentando, com quem eu tô compartilhando. Essa força, né? Você sabe que eu tava conversando com o Lauro, né? Pra quem não conhece meu marido, ele falou assim, se a gente não entender que nós precisamos nos juntar, né? Criar força, poxa, é o ramo da engenharia, é o ramo da educação, é o ramo da agricultura, a gente precisa se juntar, criar essa força, porque isso vai impulsionar, né? E estando nesses ambientes é onde você cria força. Eu falo que existe uma competição saudável. Tem que, né, ter uma competição ali, tem que ser algo saudável, mas assim, todo mundo na mesma visão, buscando esse crescimento. Hoje, Elô, assim, o que na tua cabeça, né, na tua cabecinha ali, o que fez diferença, assim, para você chegar onde você está? Qual que foi, assim, a grande virada de chave? Conheço o LEAD, né, eu tô há muitos anos dentro do LEAD e vejo o teu crescimento, vejo o teu desenvolvimento, mas na tua cabecinha, o que mudou? Eu acho que a busca constante, assim, eu sou muito inquieta. Então, eu acho que a busca constante, eu acho que não se acomodar. Então, ganhei lá a referência como melhor unidade. E o que eu vou fazer diferente depois? E o que eu vou fazer mais? Tá confortável? Não, não tá confortável, eu quero mais. E não é por ganância. É por ambição. Isso. As pessoas não sabem separar, né, as coisas. E a gente ambição não é feio, ambição não é feio. E as pessoas também têm a gente vive, né, numa sociedade que a gente aprendeu, por questões ideológicas, questões religiosas, que ter dinheiro é feio, que só quem sofre que vai ter... Né? Então, assim, a prosperidade é um pecado. Como se fosse feio, né, ter dinheiro. Então, eu acho que quando você vira essa chave e vê assim, não, se eu tenho, eu abençoo mais pessoas. Se eu tenho, eu prospero mais. E isso se ecoar em você, você consegue mudar as realidades. Essas empresas que eu falei no começo que a gente criou, foram empresas que nasceram de oportunidades, de escuta ativa, de ter repertório. Nossa, eu vou num evento eu vou ter uma palestra, um evento de comércio internacional, não faz sentido para mim. Faz, porque você vai ter repertório, você vai construir vai ter um insight, vai ter uma ideia que você vai fazer uma troca com o empresário, ele vai dizer, nossa, mas a Daniela sabe tal coisa. Então, assim, isso é construir repertório. Então, eu acho que está integralmente nos ambientes. Então, se eu estou falando com uma pessoa, eu estou prestando atenção naquela pessoa. Se eu estou num evento, eu estou prestando, não estou conectada com o telefone, com a pessoa, pensando no depois e perdendo meu tempo. Isso é perder tempo. Sim. Então, assim, estar integralmente, prestar atenção nos movimentos, entender as nuances das coisas, o que está nas entrelinhas. Só que você consegue isso se você tem repertório, se você consegue entender o ambiente, se você presta atenção. As pessoas estão muito desatentas, isso, né? E se você tem dentro de você uma busca para solução, né? Eu sempre falo isso, nós estamos no lugar que estamos, mas para quê? Para solucionar. Eu tenho uma expertise, a Elô tem uma expertise, a gente tem uma perícia, mas qual é o intuito? Ser solucionador, ser solucionadora. A gente tem que ter essa visão, né? Quando você fala de estar atento ali, estar focado aquilo, qual é a solução? Você sabe que o João, meu filho, ele fala assim, mãe,
qual que é o grande intuito, assim, você ser solucionador? Ele falou, eu quero solucionar algo nesse mundo. Eu falei, nossa, que poderoso, né? Mas esse é o objetivo. Hoje, o lead soluciona a dor do empresário, ele conecta pessoas, ele gera, né, um ambiente favorável. Hoje, a Febracis, ela traz, né, essa dor também muito latente do empresário de liderança, de gestão, de processo. A gente fala muito de processo aqui, como implementar o processo dentro da sua empresa. Então, esse é o foco, né? Cada empresa ali está olhando para isso. E para a gente finalizar, que nosso tempo aqui, ele é precioso, né? A gente quer contribuir, mas também tem uma agenda repleta aí para honrar. Elô, qual que é o direcionamento hoje que você dá para as pessoas em relação a essa parte de crescimento? Você está inserida num ambiente onde você escuta muita coisa, né? E dentro do Paraná, e o Paraná tem crescido muito. Qual é a mensagem que você passa para as pessoas aqui? Eu acho que a gente tem uma série de oportunidades que a gente muitas vezes não percebe. Sim. Então, acho que estar atento às oportunidades, estar atento, buscar em cada desafio uma forma de aprender. Eu acho que os erros são super importantes para a gente crescer. E entender que a gente nunca está pronto. Né? E a gente tem que ir da mesma forma. Sim. Eu acho que e principalmente as mulheres, né? A gente vê quando a gente fala sobre carreira, sobre liderança, sobre pessoas que estão em cargos de alta gestão, as mulheres, elas se preparam mais, mas elas se desafiam menos. Sim. Os homens estão sempre prontos. As mulheres, não estudei o suficiente, não consigo estar ali. Tão boa, então, eu né? acho que a gente também se desprender dessa crença limitante. Sim. E buscar sempre, eu não estou pronta, mas eu vou assumir, eu vou me preparar para. Eu não tenho tem formas de solucionar. E eu acho que quando o empresário ele entende o valor do seu negócio a partir da sua paixão, é o que move ele, né? E aí as coisas são consequências, soluções são consequências, os desdobramentos, a forma com que ele vai acessar as áreas que ele precisa para se desenvolver e principalmente criar os times para que ele cresça e consiga prosperar e curtir, usufruir daquela condição que ele está. Porque também a gente vê muito isso, né? Empresários que chegaram num nível de empresa, num patrimônio, e não tem para quem deixar, porque os filhos viram a vida inteira ele sofrendo e maldizendo o seu negócio, só levando problema para casa. Os filhos não quiseram assumir, não construiu uma sucessão, e agora na fase que podia aproveitar e deleitar seu patrimônio, ele está lá sofrendo, que não sabe o que vai fazer com o seu negócio. Então eu acho que entender esses tempos e momentos, né? A gente está numa fase super produtiva, mas a gente também está numa fase de olhar para o entorno e dizer assim, mas o que eu estou fazendo com tudo isso, né? Você sabe que, né, para finalizar, isso é bacana o que a Elô falou, né? Crença em relação a trabalho. Eu escutei meu pai e minha mãe com muito amor, né? A gente acaba recebendo assim, que era um pouquinho desafiador, né? O trabalho, às vezes chegava cansado, não queria falar com ninguém porque o dia foi estressante. Cuidado com aquilo que você fala perto dos seus filhos, perto das pessoas. Às vezes você não está impulsionando, pelo contrário, você está destruindo ali. A pessoa vai olhar e vai falar assim, poxa, eu não quero isso, né? O trabalho é ruim, meu pai só está estressado, minha mãe não para em casa. Sabe aquela coisa de peso assim? E você sabe que eu tive uma cliente que eu acabei, né, trabalhando a parte individual com a mãe e com a filha. Ela detestava trabalho, mas por quê? Depois a gente foi entender. Dani, quando eu mais precisei da minha mãe, ela não estava em casa, ela só falava mal do trabalho. Você acha que isso eu quero para minha vida? É inconsciente, né? Então, fica o convite aqui, tanto para estar participando do LEAD. O LEAD é um lugar de acesso, é um lugar de conexão, é um lugar de aprendizado, né, de desenvolvimento. Então, Elô, obrigada pelo teu tempo, obrigada pelo teu sim, né, de estar aqui contribuindo com a gente. É sempre um prazer. Eu falo que eu queria estar assim, sabe, com a Elô no bolso, assim, chaveirinho, porque realmente, assim, tem uma cabecinha diferente, tem um olhar diferente, uma busca constante de desenvolvimento, uma pessoa que impulsiona realmente as outras pessoas. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite e que você siga prosperando e impactando as vidas também. Amém. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem.